Olá, seja bem-vindo ao programa Menor Idade, seja bem-vindo a nós, Sala de Conversa. Hoje nós também falar sobre efeitos psicológicos nas vítimas, na várias vítimas, mas nós também pôr um bocadinho de dose na questão de vítimas de abuso sexual, quando nós falar de crianças e adolescentes. Para falar-nos sobre um assunto que está completamente à vontade para falar sobre essa questão, nós te receber o Dr. Jacob Vicente. Obrigada pela disponibilidade. Prazer de nós. Dr. Jacob, nós também falar um bocadinho sobre essa questão, no geral, de problemas psicológicos nas crianças. Qual é a situação que nós temos hoje? Sinto certo que ele trabalha diretamente também com crianças e adolescentes. Bom, boa tarde, parabéns pelo programa, que nos Obrigada. atende a audiência, e é um programa educativo, que leva formações bastante pertinentes para a população de Cabo Verde. Então, para mim também e para o Centro de Atendimento Psicológico, é um prazer estar ali. Na Cabo Verde que tem estudos. Então, quando não fala de que as consequências é aquilo que está na literatura. Né? Não existem estudos atuais, desde que se está falando de abuso sexual no país, que está falando matam X crianças que depois de ter sido vítima de abuso sexual passa a desenvolver determinados tipos de transtornos psicológicos ou determinados tipos de transtornos é que as que mais surge na criança e adolescentes na Cabo Verde depois de ser vítima de abuso sexual. Uhum. Existe mesmo a nível de estatística que existe, porque tem um central de dados, porque tem uma entidade responsável para recolha e para fazer tratamento de dados, e que tem ser dados, Polícia Nacional tem de ser, PJ tem de ser, Ministério Público tem de ser, então que tem um cruzamento de dados e que não está falando, e Instituto Nacional de Estatística provavelmente acaba com o recolha e fazer recolha de aqueles dados ali, mas e tem tudo que os outros casos que tira a nenhuma das autoridades ali. Então fala de transtornos ou de perturbações psicológicas ou algum tipo de avaliação estritamente para a realidade cabo-verdiana. Isto não há bases para falar porque não há estudos. Eu, quando fazia entrevistas e pesquisa de terreno na toda a ilha de Cabo Verde, apanha livro que é abuso sexual, pedofilia e abuso sexual e sociedade cabo-verdiana, não constata de facto no terreno essa necessidade de não fazer algo mais abrangente, mais bem estruturado. Uhum. Não tem sido prioridade das instituições, moralmente do ICA, que é o responsável. Agora, criança que sofre abuso sexual não tem estado todo ele. Que mesmo criança vive muito tempo ou até velhice no corpo daquele adulto. Uhum. É o maior impacto que tem hora que sofre abuso sexual. Tem pessoas que sofrem abuso sexual muito novo, 7 anos, 6 anos, 5 anos. Então, ele recalca aquele acontecimento, ele leva-se a vida para frente. Agora que chega da idade de adolescência, de puberdade, de juventude, ele tem sempre inibição de contato físico com parceiros e nunca quer saber por quê. Alguns que chegam depois para psicólogo, depois nas sessões, este acaba com bem descobre, com bem lembra que a memória está bem à tona de aquele abuso. Então, este bem descobre exatamente aquele toque XY é que se gosta. De receber de onde que vem. Então, mas, doutor, ele tem não também para um bocadinho nesse ponto ali, sim, porque não queria exatamente para o doutor Jacob explicar, porque às vezes ele está a criar pessoas um certo desconforto, ora, eu vou falar sobre isso. Não tem pegar antes na questão das estatísticas. Se nunca tem número, nunca tem dados, nunca tem estatísticas, fica mais complicado esse tratamento para chegar ali nas conversas que não também tem de que a nada. Claro, se um decisor público, uma entidade que toma decisão, ele que tem dados,
é que tem número, é que tem nada. Se as políticas que está exatamente no próximo ano vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo. Está falando com base na quê? Memória que se sabe aquela que é a população mesmo. Exato. Memória que se sabe uma estratégia que a gente usa para combater abuso sexual no fogo é o mesmo que me serve na Santo Antão. Existe um pseudo e construído uma narrativa de que a ilha que mais tem abuso sexual era na Ilha do Fogo. Na minha pesquisa, hoje, a Ilha de Santo Antão tem muito mais abuso do que fogo. Na minha pesquisa, quem faz para livro. Mas o outro estava muito generalizado. Entretanto, se que tem estudo, se que tem pesquisa, porque é que uma instituição fala assim, não sabemos, não tem essa medida para não toma e generalizado para todo o município, para toda a ilha. Não. Inclusive, falando nisso, já foi dito ali no programa realmente que o passo no futuro é exatamente isso, é trabalhar cada ilha e, sobretudo, trabalhar cada concelho. Porque acho que já começou a ganhar esse senso, essa ideia que, afinal, abuso sexual tem que tratar de acordo a onde é que ele acontecer. Dentro daquele lugar onde já foi falado ali no programa, espera-se que no futuro realmente é isso que deve ser feito. Tratar abuso sexual de acordo com se meio, se ilha, se conselho que ele está acontecendo. Será um momento, uma altura realmente para não chegar ali onde é necessário chegar, que é trabalhar realmente vítimas de abuso sexual. Sim, se você faz análise de dados, se você trabalha com análise de dados, e análise de dados para não estudar abuso sexual, dados têm que ser psicossocial, psicofamiliar. Psicossocial tem que sair do município. E o município influencia diretamente a família onde a criança vive. Ou seja, se tem aquela correlação ali entre a família, a criança, a sociedade, para nós de onde que o abusador veio, seja ele pedófilo ou não. Então, a conclusão que não também chega na final é falso. Quanto mais algo que o generaliza. Certo. Nas ciências sociais tem algo muito importante que você faz análise discursiva e você faz análise de dados. Só porque lá ele é uma ferramenta de trabalho que te dá tudo alguém que está trabalhando. Por exemplo, imagina a ICA existe no todo o município. Mas aquele técnico de ICA que está na Santa Catarina, esses dados que tem para traçar essa estratégia local de intervenção, que tem nada a ver com aquilo que um técnico de ICA na São Vicente está fazendo, ou na SAL está fazendo. Na SAL tem prostituição infantil noturna, tem tudo hora. Que é algo que denuncia em 2014. Na Santa Catarina, gosto que você começa. Já existe, mas assim, camuflado. Então, plano estratégico é diferente. Mesmo, não só para trabalhar dados, mas para daí com a orientação. Por exemplo, uma coisa que eu tenho estado, que então está a defender há muito tempo, que a ICA tem que ter inspetores. Que trabalham de noite na bar. Porque eu estou em um bar, estou em uma placa. Menor que 18 anos nunca pode estar. E a hora que está, é que pode prender, para ele é menor. Mas os pais também é que está chato. Então, é aí que tem que ter responsabilidade. Exatamente. Permitam só terminar. Então, são conjuntos de situações sociais que não tem, que de facto é necessário, que tem um conselho de estudo, certo, que é para definir variáveis que, para a realidade de Cabo Verde, é importante, e a partir de que as variáveis fazer um estudo. Falando agora, lá não digo no Pará, que essa questão, que realmente o modo de nossa conversa, que as perturbações de pessoas, tanto homens e mulheres, apesar que os dados te apontam que há mais meninas a serem abusadas sexualmente do que rapazes, mas há começado a entrar num ritmo de rapazes a ser abusados sexualmente por próprios rapazes. Falando exatamente nessa questão que o doutor estava a dizer há bocadinho, que só lá mais para a frente que aquela pessoa, com o contacto com os profissionais, te descobrir que afinal a minha perturbação está bem
lá de um abuso sexual que eu sofri quando eu tinha 3, 4, 5, 6 anos? Que ali na primeira infância, quando a pessoa está na primeira infância e foi abusado na primeira infância. Já quando criança, quando adolescente, já a partir dos 11, 12, 13 anos, já tem uma memória que te permite levar aquela situação para ser vida. Já está a viver pensando naquela situação. Aí já ele desenvolve um conjunto de limitações psicocognitivas e outros que que pode impedir de desenvolver na plenitude tudo ser eu, né? Tudo essas capacidades que pode ter. E aí é necessário ter a intervenção de um psicólogo naquele momento que a vítima foi abusado. Infelizmente ainda há dias não se falava disso. Não se fala de punição na Cabo Verde, mas o apoio à vítima. O apoio à sua família. Me teve crianças que abusaram sexualmente, nunca mais, te recusa a usar saia, te recusa a usar roupa feminina. É medo? É claro. É um bloqueio psicológico? Claro, porque usa mini saia para uma boquiche. Usa um top sem sutiã de para baixo para provocar pessoas. Aquele que é o senso comum. Quer dizer, a mulher, a criança, a adolescente, não acaba com limites nas suas liberdades de estar. Por quê? Porque existe um indivíduo que provavelmente pode ter esse apetite sexual e pode atacar. Né? Um salicin está falando de uma forma muito... Não se fala para pessoas também, para todo extrato da sociedade, entende aquilo que não se fala. Então não tem que ter combate esse apetite feroz de pessoas. A literatura está falando, mas de todo abusador sexual, apenas 1% tem um transtorno psicológico, transtorno de pedofilia. É lá que não está bem chegado. Sim, ou seja, 99% dos abusadores que têm nenhum tipo de transtorno. Mas aí está a grande questão e uma grande pergunta da sociedade cabo-verdiana. A hora que tem casos de abuso sexual, o que mais a gente ouve pessoas dizer e o que mais que está a escrever nas redes sociais, mas eu tenho que punir aqueles pedófilos, mas eu tenho que punir aqueles pedófilos. Aí não tem aproveitado essa oportunidade para desconstruir isso. Aliás, os dados, os últimos, está bem atrasado. O que o Dr. Telita acaba de dizer assim, acho que deve ter mudado. Tem mais abuso em Cabo Verde não são pedófilos, pessoas com transtorno. Maneira que o doutor te definir uma pessoa que é dito normal e que te abusa sexualmente de uma criança de 5, 6 anos, 7, para não falar mais de que é mais grande. Eu queria focar um bocadinho nesse faixa etária ali. Tem estudos que falam uma grande parte de abusadores sexuais já foi vítima de abuso. E grande parte desses homens, rapazes, que têm consciência, mas já foi vítima de abuso. Mas esta torna depois um abusador. Por isso que, desde 2016, no lançamento do meu livro, quando falar, esse tema é um tema bastante sensível. Alguém tem uma opinião. Alguém tem uma opinião sobre isso. Mesmo profissionais que não estudam isto. Então, tem alguém que está a essa opinião, isto é livre, mas para quem é que está fazendo investigação, para quem é que está estudando essa área ali, para quem é que tem acesso a dados, então hoje, de facto, há uma diferença muito grande entre aquilo que está motivando a fazer. Então, dá um exemplo no meu livro, claro. José e Maria, que é um menino de 9 anos, você toma banho no seu quintal. José está na casa, ele está subindo de sua casa, e tu é aquele menino que toma banho. Mas subindo de casa sem nenhuma intenção, sem pensar no sexo, sem nada. Ele está subindo de casa e tu começa a contemplar aquele menino. Então, está vendo toda uma ideia sexual à volta daquele menino, naquele momento que visualiza aquele menino. E ele torna instintivo, se a ação te torna instintivo. Por isso que no livro não te chama abusador de predador. Né? É o ato feito no momento, sem que estava planeado, nem pensado, e depois do ato vem a consciência.
do ato. Mas vem a consciência Vem, mesmo, vem. doutor? Quando não se é pedófilo. Exatamente, ele como querer para não fazer a diferença entre diferença. a diferença entre um pedófilo e um abusador, o pedófilo, para até chegar ao ato, ele planeia. O pedófilo que tira para ataque. O pedófilo está dando o filho um chupeta hoje, ele está dando um drops. Ele está ganhar-se confiança. Primeiro ele está ganhando confiança dos pais. É por isso que grande parte é amigo de família e é difícil descobrir quem é. O pedófilo, de hoje aquele menino crê aquele menino sexualmente. Mas ele tem uma capacidade de falar, bom, mora que não chega até ele, não faz aquilo que ele crê, para mais tempo possível, bom, ele que crê só aquele dia e depois fica repetir. Não, o pedófilo está planeia, ele ganha confiança de pais, até que chega a criança, ele abusa de criança várias vezes até que vem descobrido. E ele mantém a criança a ser refém. Com chantagens, com presentes, com isto, com aquele outro. O abusador não. O abusador não tinha pensado no assunto, aconteceu numa hora que ele também não estava à espera, tem o ato e depois tem a consciência. Ele não estava a pensar, nunca pensou, nunca idealizou, nem é que toma cuidado, menino é filho de quem, não sei quem, não tem nenhum planeamento. Agora, o pedófilo não. Ele está hoje, ele alimenta, ele fantasia aquele momento com aquela criança. Ele está criar tudo uma história nessa cabeça, sim, nesse cérebro. Tudo estratégia de dribla para ir com a mãe, né? Até que ele consiga. Então, no livro tem vários momentos em que não te descreve passo a passo tudo que a história assim. Sim, tive a oportunidade de ler aquele livro. Então, acaba com de facto, existe uma construção detalhado que difícil fazer quando não se trata de um pedófilo. E aí, quem defende, magistrados e polícias, deve ter uma formação específica para saber ler o comportamento de um indivíduo que é pedófilo. Hoje pode ter também, pode ser assessorado para um profissional que tem essa capacidade de ler. Existe muita resistência. Essa diferença entre um predador sexual e um pedófilo? Existe, sim, claro. Em outros países existem vários psicólogos que estão fazendo assistência ali a tribunais, a Ministério Público, até para poder construir caso, pessoas que estão na mão. A partir do momento que eles entendem o que passa, eles conseguem construir esses casos. Mas, mesmo advogados também, né? É por isso que não tem psicólogos forenses, não tem psicólogos criminais. Semana passada teve uma formação exatamente para um grupo de profissionais para tentar perceber e chegar nessa fase de psicólogos forenses, porque está um nível muito lá em cima, para poder ter essa capacidade também de ler que as mensagens. Por um fundo, são mensagens. São mensagens que não tem que estar discutindo, e o profissional tem que ter capacidade de fazer análise discursiva, de bater. Gostei muito de te ver a jogar hoje. Ponto. Um emoji. Quer dizer, tem que trabalhar hoje aquela mensagem, pode conseguir estar por detrás da mensagem. É que a sua mensagem. Então, em todos esses processos tem que ter psicólogos. Então, mora que eu trabalho em julgamento de abuso sexual, pode ter um psicólogo lá no julgamento. E coisas têm de avançar. Acho que daqui a nada tem que ter. Porque é uma necessidade. Ter ultimamente também participado em várias formações, vou debate a perceber, enquanto pessoa, enquanto jornalista, vou debate a perceber que tem essa preocupação de mudar essa consciência de como tratar essa questão de abuso sexual na Cabo Verde. Não, sim, já é demais. Passos lentos, mas Cabo Verde, como nós é um país pequenote, então existem vários atores. Agora que existe um caso daquele, existem pessoas que entram no cenário para proveito, simplesmente para ter proveito pessoal, para ter proveito de suas instituições, fingindo que estão fazendo coisas. Existem instituições com pessoas à frente que não entendem do assunto, então esse cara pode fazer nada de fato, porque não entendem, não têm sensibilidade para fazer isso. Mas no cômputo geral, não está assim, não concorda, não está mas existe sensibilidade, existem várias pessoas
que tem estado a luta e tem estado a conseguido alguns ganhos. Por exemplo, imagina, agora que 4 de junho é Dia Nacional para refletir sobre o abuso sexual. Coisa que não ganha até agora sobre isso? Coisa que não tem de palpável? Nada. Nunca tem nada de palpável sobre 4 de junho no Cabo Verde. Nada. Então, e agora que não está por ciência de lado, que não está por investigação de lado, que não está por especialistas de lado, não está cria um conjunto de acontecimentos para sair na comunicação social, mas já acaba de vazio. Existem cientistas sociais ali que estudam. Então, é necessário que porque agora forma um peixeiro está atento que um trabalhador simples está atento a programa para entender coisas, que povo de base está atento, então significa que não tem que levar respostas concretas, não tem que esclarecer dúvidas. Já vai várias escolas para não fazer toque sem toque não na criança, para não ensinar as mães que se defende de um eventual abuso. É fantástico como a criança de Cabo Verde é inteligente. Doutor Jacob, não te fazer um curto intervalo ali, não te ficar ali sim nessa frase, maneira crianças na Cabo Verde é inteligente, não te voltar dali que é nada. Para o que está lá na casa também, acabou de sair do lugar, a conversa é super interessante. Para o que é pai encarregado de educação, para tudo quem tem uma criança na casa, para não perceber exatamente a maneira que não te proteger, sobretudo contra o abuso e a agressão sexual. Até já. O abuso sexual de menores é uma das formas mais cruéis de maus tratos infantis, uma das mais violentas. A maior parte dos adultos protegem as crianças e ajudam-nas a crescer em segurança, mas há outros que fazem coisas proibidas com elas, as fazem mal. O carinho e o amor verdadeiro é a demonstração de quem ama de verdade, e o abuso sexual não é nem amor e nem carinho, é um crime monstruoso que tem de ser combatido. Caro colega, se tu és vítima ou tens algum amigo ou amiga nessa situação, é importante falar com algum adulto da tua confiança sobre o problema. Todos temos alguém que confiamos. Isso é muito importante, porque só assim o teu sofrimento vai acabar. Por isso, não tenha medo e denuncie. É preciso quebrar o silêncio. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso programa Menor Idade. No dia de falar sobre consequências psicológicas quando crianças são vítimas de abuso sexual. No te receber Dr. Jacob Vicente. Dr. Jacob, não parar numa coisa super interessante. Quando você te dizer que você levar essa mensagem para escolas, quando você falar com crianças, não tem noção que as crianças é bastante inteligente. Bastante inteligentes, crianças felizes com pouco, não é? Então, a capacitação dos professores, de monitores, para ensinar crianças, porque a criança é o maior veículo de educação para pais. Então, agora que você tira a casa com novidade, hoje ensinaram a Capuchinta, em riba de ninguém, em que deve aceitar abraço, para ninguém que tocar na minha mão, na minha peito, para ninguém que tocar nos meus lábios, etc. Ele é importante. Pais mesmo têm um... Então, naquela campanha, houve crianças que faziam denúncias de uma forma tão voluntária, tão inocente, mas seja inocência, eles acabam com fazer denúncias. E nas várias escolas. Então, é interessante que no hoje, se calhar, tem um programa inclui algumas técnicas na currículo escolar e está sendo muito bom, né? Pode ser, todo professor deve ter essa formação para ter 5 minutos de seu tempo nessa sala para falar sobre isso, né? Mas não tem um caso muito grave de abuso sexual na adolescentes também. Não tem adolescentes que desenvolvem rápido,
No teu município, por exemplo, o município de Santa Cruz tem um casa, quem visita, que pede desculpa, que se lembra o nome agora. Este recebe um projeto muito interessante. Este recebe meninas vítimas de abuso sexual, em que, vai lá, tinha várias meninas grávidas, 2 ou 3, e outros já têm filhos, meninos de 14 anos, 13 anos, e quase nenhum que tem processo contra o agressor. Né? Mas isto é grave, doutor. Vou falar de um crime público. Sim. Até 16 anos, ele é crime público. Sim. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar. E lei é muito clara nesse sentido. Quando você omitir, você também pode cometer um crime por omissão. Exatamente. Agora, a questão é que só o município de Santa Cruz. É todo o país. É que é o município de Santa Cruz. E normalmente não está queixa polícia e o sistema não está a funcionar, mas não tem que ter no sistema judicial, não tem que desenvolver uma capacidade de resolver os casos de abuso sexual de forma sumária. Não tem que ter essa capacidade ali. Não tem que ter por exemplo, introdução de pulseira eletrônica no país, que desde 2012 está defende, e está sendo muito, muito benéfico nesse tipo de processo ali. Maiores danos que tem no abuso sexual a vítimas é que nós também tem rapazes e meninas que ao longo de suas vidas, mesmo se constituem suas famílias, ter uma vida adulto normal, mas aquela criança que morre dentro desse, quando ele foi vítima de abuso, continua a perturbar-se para a vida toda. Até que alguns conseguem ir para a psicoterapia, conseguem aprender, convive com aquele acontecimento. Quer te curar? Não. É ato que aconteceu. A criança foi agredida. O cérebro que tem capacidade de matar isso? Não, enquanto psicólogo, não. Ele até se pergunta nem minha. Ele é quase que encomendou-te. Cérebro de uma vítima de abuso sexual que te conseguir matá-lo, porque o cérebro tem capacidade às vezes de bloquear. Sim, não. Aquele que conseguir matá-lo, mesmo com terapia. Houve um caso de uma senhora, isto no Brasil, em que ela lembrava. Me foi abusada durante a adolescência. Eu lembrava. Só que tinha algo na sua vida sexual com o seu marido que tinha explicação. O porquê que aceitava determinadas coisas. Determinada posição, determinados toques, até que veio para a sessão de terapia e lá descobre. O psicólogo leva até que chega aquele ponto do abuso. E aí vem tudo que ele me morre. Mas é que o vítima te comportar nesse caso ali? Mas é que é dramático. É dramático. Né? É choro, é raiva. Às vezes você acaba sentindo tudo que é dor que você sente naquele momento, de acontecimentos de 10, 20, 30 anos atrás. Né? Tem pessoas com muita idade, que só hoje que está falando daquele assunto ali, que já tem netos. Né? É só hoje que você está falando desse assunto, que você falando que morre sem falar desse coisa. Muitas vezes a gente usa aquele termo que vítimas de abuso sexual te levam trauma pelo resto da vida. Sim, e trauma... Ele não é só uma frase bonita. Não. Ele é uma dura realidade. Sim, é uma dura realidade. Terapia, a coisa que eu estou fazendo na terapia é a pessoa tem que trazer a nível do consciente aquela dor que tem. Não também entende por que aquela dor ainda existe. Não também tenta entender quem é que está sentindo aquela dor. É aquele adulto que está lá ou é aquela criança que vive naquele adulto. Então, a partir do momento que não entende o cenário, aquela pessoa não também começa uma segunda fase, que é a fase de aquela pessoa tenta aprender a gerir aquela criança sofrida que existe nele. Então, aquela terapia, ao longo do tempo, aquela criança acaba com desaparecer, aquela criança acaba com fazer paz com aquele adulto. Tem várias técnicas psicoterapêuticas, mas o que incrível para pessoas é muito aconselhável
governo de qualquer país do mundo devia assumir o custos completo de terapias de pessoas que foi vítima de crianças que é vítimas de abuso sexual. Que é a única coisa que deve entrar mesmo quem é que é vítima de abuso sexual é responsabilidade da família, sim, mas a família não podendo custear, o Estado tem que assumir isto. As pessoas têm que fazer terapia, porque quanto mais tarde eles vão fazer, pior, não pode ser salva sem ter o mais grave que te deixa de ser o ato, a agressão. Uhum. Ok, já descobrido, pessoa já punido e a vítima, que já não quer se tocar porque sente-se suja. É que toma banho, mas para morrer essa gente suja, que ela nem coragem toca nessas partes íntimas. Ele toma banho, mas que ela toca nessa parte íntima. Há uma rejeição do próprio corpo. Você me chora, mas sempre que me lembra que os pensamentos vêm na cabeça, é agonia, é choro, é grito, né? Você também dorme, você tem um pânico de noite. Morre que aquela criança também fica. Então é necessário que nos dê uma atenção muito especial. A minha entrevista 300 famílias na Cabo Verde, 300 famílias que teve vítimas de abuso sexual. Uhum. Dentro, para pessoas, para pai, para tios, para irmãos mais grandes. É quem mais, infelizmente, te abusa sexualmente. Sim. Os dados, ali dados agora, é muito... Sim. E depois que me publiquei em livro, teve 2 anos sem coragem de tocar nesse assunto ali. Né? Até saí de país. Porque cria para um psicólogo problemas psicológicos também? Porque sim, principalmente a hora que o pai, e principalmente a hora que você também entende na investigação, uma coisa que mais tocou foi que me passa a entender a realidade de município que único que é, de Santa Catarina. Tinha histórias que eu ouvia que nunca entendia o que. Tinha coisas que aconteciam na vizinhança, casas era pouco, família era ligação de familiares. Então, você acaba que percebe a realidade de colegas, de famílias, tinha coisas de escola que aconteciam na escola, que você tinha mínimo noção, mas que na pele do investigador foi uma revelação para mim. Foi uma revelação. E um choque ao mesmo tempo. E um choque. Ter vivido naquele ambiente triste, sim, e que ter essa capacidade de perceber, aliás, qualquer alguém. Foi. E numa altura numa época em que não se falava nessa questão tão aberta, mas a gente fala hoje, questão de abuso sexual. Porque isso não é novo, não é novidade na Cabo Verde, não sabe que tipo de gerações em gerações, 90 teve, mas hoje não está a falar muito mais. O maior caso de abuso sexual na Cabo Verde foi na Ilha de São Nicolau, em que praticamente um turma inteiro foi abusado por um professor. Uhum. E que ele é um caso mais simbólico de abuso sexual no país. Nunca sabe se não muda existe um caso assim, cima que ele acontece na São Nicolau. Tem um colega que participa, um colega cabo-verdiano, americano, que participa no nosso congresso, que não faz agora, de saúde mental, que fala de traumas transgeracionais. Uhum. Cabo Verde é um país com traumas transgeracionais. No bem de escravo, toda nossa descendência até hoje, há abusos que vêm de bisavô, de avô, de pai, hoje são irmãos. Há traumas dentro de família que também, lá de trás para ali. Tudo alguém vive com cosmética. Não vive com cosmética. É como se não tem uma família perfeita. É assim que nada que está acontecendo na nossa casa. Agora, tem outra coisa, que é uma variável que está levada em consideração no estudo de abuso sexual, que é a pobreza. E tem uma outra variável bastante importante. Qual é o segundo maior negócio do mundo? É o sexo. Só para a escalada mundial. É o sexo. E a pornografia infantil gera bilhões de dólares por ano. Bilhões por ano. Quando, em 2014, informa tem prostituição infantil e tem turismo sexual na Ilha do Sal e na Boa Vista, houve alguém que não. Depois, hoje está a falar dessa coisa. Com alguma restrição, mas a questão da exploração sexual na Cabo Verde tem que ser trabalhada, tem que ser
Falou, tem modo, doutor Tazagrinha, assim, vou te falar de negócio. É um celeiro onde é que ninguém tem que mexer, mas não tem que trabalhar, não tem dali para frente tem que ser completamente diferente, se não querer ter uma sociedade mais equilibrada, pessoas psicologicamente mais equilibradas. Tem uma coisa que me estava a gostar de perguntar, doutor Jacob Vicente, que tem que ver exatamente na questão de que estes pedófilos é tratável. É possível tratar uma pessoa que tem essa perturbação ali? Olha, minhas posições com cheiro é público na Cabo Verde. Na vários países, como Estados Unidos e Brasil, França, ultimamente, com Sarkozy, vários pedófilos estão pedem. Eles mesmos estão pedem, eles vivem fora de cadeia, eles estão pedem palavra de Fajão. Vá para tratamento, vá para tem um tratamento, a castração especial. química, esta pede castração química. Castração química é uma pílula que está tomada para a pessoa, para inibir o apetite sexual. E é tratado também, tem outras doenças que é tratado com aquela pílula. Mas únicas condições, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos da América, para pessoas, para pedófilos, considerado pessoas que têm uma perturbação mental, em que esse cara consegue controlar seus impulsos sexuais, suas atrações para a criança. E que fique claro ali que é só criança. Só criança. Seja atração sexual. É só para criança. É um ponto importante, como estava a gostar do Dr. Jacob explicar-nos também, mas seja apetite sexual é só para criança. É para criança. Não, há muitos pedófilos que para a questão social, exato, para a questão cultural, esta casa ou esta tem filho, mas seja hoje é só para criança. Seja hoje é para criança, estou a criança como um adulto. Eu sou a criança como um adulto. Aí agora fazemos uma confusão. Sim, hora que uma Joe... Por exemplo, me é uma criança, mas hora que o doutor Toyam, sendo um pedófilo, ele que é uma criança, né? Não, melhor que uma Joe, se me é pedófilo, não estou Joe, nunca está traindo como mulher. Mas se não for uma criança? Sim, aí sinto prazer. Não está sentindo atração sexual para aquela criança. Porque as características que um homem adulto, normal, sente, não está sentindo uma atração para a Carmelita como mulher, a mim como homem, está sentindo atração para a Carmelita, é aquela mesma atração que um pedófilo está sentindo para uma criança. Por isso que está controla esse impulso sexual. E por isso que está considerado doença. E está na CID, está naquele Manual Internacional de Saúde de Doenças Mentais. Mas que as pessoas ali, na cômputo geral, eles é apenas 1% de que abusam sexualmente de criança. Sim, doutor, já não percebeu. Que fica claro. Então, que as várias medidas que vários países do mundo têm estado a combinar para tratar pedófilos, uns é mais agressivos, outros não, exatamente porque ainda não há uma cura que ele é remédio para a pessoa. Ali é uma pílula contida bem a partir de hoje, vou deixar de ser pedófilo. Não existe. Não existe. Isto Portanto, não existe. Falar de um problema mental. Mental. O que existe é medicamentos que fazem com que tenha inibição sexual. Que está sentindo que ele está controlando aquele impulso que se você está tomando, você sente para aquela criança. E aquilo que foi muito mal explicado uns 2 anos atrás, muito mal entendido, aliás, por castração química. Não há remoção de órgãos, não há... Tem gente que pensa que é isso. Não há remoção do órgão. Não há remoção, não há remoção, não há remoção do órgão, não há violência ou agressão contra o ser humano, não há violência dos direitos humanos do sujeito, não há isto. Isto entendeu-se na altura, mas não é verdade. Foi muito mal explicado naquela altura. Há uma intervenção médica que é aprovado naqueles maiores países do mundo, Holanda, Bélgica, França, Alemanha, e 8 estados, Estados Unidos, e Suíça, vários países do mundo desenvolvido.
tem excusas, mas tem, por exemplo, na caso de pessoas que já condenaram, tem pulseira eletrônica, agora que sem a liberdade condicional, esta tem limitações para tira junto de casa de vítimas, de suas vítimas. Então, está monitorizado. Por isso, é um terceiro grande avanço para o país. Sim, o Tita falou semana passada tinha falado nessa questão de pulseiras eletrónicas e ao longo daquela explanação vou-te perceber que realmente o foco é pulseiras eletrónicas para abusadores sexuais. Tem uma forma lá que vou-te perceber que é uma preocupação para o país, exatamente para não te debalar a situação, porque não te sentir uma coisa que te ficar nos... Por exemplo, vou ter uma coisa que e o abusador pode ir para cadeia, mas depois ele volta para casa. Não. O abusador perde a casa. O abusador deve perder a casa. O abusador deve ser expulso do bairro. Ele perde. Quem é que trabalha com criança mesmo? Que trabalha com... Porque tem muita alguém que fica... Tinha pessoas que dão opinião, mas nunca se fala com vítima. E nunca se fala com famílias de vítimas também. É de que parte mais doloroso é que tem, doutor? É de que parte mais doloroso? Por isso, não fala assim, não se fala muito tranquilamente e com muita responsabilidade daquilo que se fala. É o que nos dizer toda hora. É para quem que nunca teve oportunidade de ficar cara a cara com uma vítima, hora que ele tem, por exemplo, 5, 6 anos. E vou-te falar mais ele de uma forma tão tranquila. Vou poder entrevistá-lo, é uma criança, vou poder falar mais ele. E vou ter sempre mãe lá ao lado também, te bate dobre queixo. Mas o pior é que vou entrar num tribunal e vou ter que colher aquela vítima frente a frente, te falar mal. Sim, que ela tem que terminar na Cabo Verde. Que não coisa que tem que terminar. Graças a Deus. Tem que terminar agora. É um percurso também. Não te lembra, psicologicamente, ele te mexeu. Não te lembra, até essa no livro, o último, não se terminava o livro, meia-noite, 11 e tal, chama uma pessoa, e falamos, vou poder contar a história, começo a falar o nome, em que ele depois, em que fala com o mais urgente, já falava de livro na comunicação social, de o Biba, e vai desabafa. Ninguém que sabe aquela pessoa que hoje é formada, esposa, mãe de filhos, emocionalmente para a sociedade, para a família, para tudo, ele é alguém normal, alguém estável, alguém tranquilo. Por dentro é alguém completamente rebentada há muitos anos por causa daquela agressão que sofre. E que para chantagens sucessivas desse agressor nunca revelava. Só quando, na idade adulta, é bem hoje, é bem teve consciência de que acontece com ele. Então, abuso sexual é que só pena, é que só põe pessoas na cadeia. Por isso que você fala, você está centrado no agressor, que não deve fichar aquele pacote ali, mas o apoio às vítimas. Fundamental. Quem é que você está de apoio às vítimas? Porque não tem muitas mulheres que nunca fazem ideia na Cabo Verde, com vida destruída. Não te lembra-se na Angola, não recebe cabo-verdianos de América, de Inglaterra, 4 ou 5, França, senhoras que foram agredidas sexualmente. Esta chamava-me de Angola. Depois que tem contato com o livro, depois conta essa história também. Portugal, depois conta essa história. Tudo cabo-verdianos. Então, é claro que ela mudou a minha vida, mudou a minha forma que me relaciona com mulheres. Né? Mudou completamente. E a que está hoje é mudou a forma que me relaciona com crianças. Foi uma pesquisa que mostra, então, você está mais consciente de... O doutor está a falar isso, está a levar um bocadinho, programa eu também
fora de Cabo Verde, às vezes pessoas te chamam para falar a mim. Um daqueles desafios exatamente é tentar chegar na diáspora e falar sobre esse assunto. Vamos lembrar também que eu recebi no programa de rádio uma mãe que foi abusada sexualmente para um familiar. Infelizmente, a filha também foi abusada sexualmente por um familiar. Esteve no programa de rádio, era a primeira, viveu na França, ela nasceu em Portugal, viveu na França. Primeira vez que lhes dão entrevistas, que eu tive coragem de dar lá fora, primeira vez que lhes dão entrevista foi para a rádio de Cabo Verde, exatamente. Foi um programa, foi uma violência emocional tamanha, muito choro, muita emoção. Mas o doutor Zé falava a vítimas de abuso sexual. Não, é porque... Não é nada fácil. Não, pessoas que têm noção. É uma invasão. Do que é isso? É invasão de ser, é invasão de mente, é invasão de corpo. Está tocando na várias dimensões do sujeito enquanto ser. Uhum. Então, é desagradável para mim. De vez em quando, agora que estou pessoas entendidas na matéria, fala de uma forma um tanto quanto liviano sobre esse tema, porque pessoas que nunca falam com vítimas, nunca falam com mãe que tem um menino na casa com depressão por causa do abuso sexual, que nunca fala com senhora que hoje é mãe e que consegue desenvolve várias paranoias, desenvolve pensamentos terríveis em relação a seu filho, na tentativa de protegê-lo para que passe aquilo que ela passa. Muito bem. E que tem que fazer esse combate sem verbalizar o porquê de seu comportamento. Né? Pois. Doutora Jacob Vicente, a conversa está muito bom, mas pronto, não tenho time, que não tenho tempo para cumprir. De resta-me agradecer essa disponibilidade de ter ali falado connosco sobre esse assunto que, sempre me dizer, é um assunto muito caro à sociedade cabo-verdiana. Para o que está lá na casa, vamos esperar que você tenha mais ou menos percebido e entendido e ficar mais ou menos elucidado forma que você proteger a criança também contra o abuso e a agressão sexual. É sempre um prazer. A todos um Feliz Natal.